Pode, Ana, da minha parte tranquilo. A menina. Mari, bom dia. Seja bem-vindo aí ao nosso evento. Oi, pessoal, bom dia, Alan. Obrigada. Tá fechado, já. Oi, pessoal, vou abrir a câmera para que todos... Quem não me conhece, muito prazer conhecê-lo, mas eu vou abrir a câmera aqui, que aí a gente vai conversando, eu acho que vai ser uma forma mais intuitiva, um pouco mais próximas de todos. Achei que todos estavam aqui, mas até foi muito surpreendente esse simpósio de forma online, tá bem didático. Podemos começar já aqui? Tá tudo certo? Todos conseguem ver minha tela? Compartilhar com todos. Sim. Bom, seguindo um pouquinho do que foi pedido para a gente abordar referente ao Olympus, nós vamos iniciar pela parte da ótica, que é um dos componentes mais importantes que nós temos dentro do ressectoscópio, dado salvo aos outros instrumentos também que são importantes, né? Mas acredito que numa linha de raciocínio, e também se a gente conseguir um tempo legal, eu vou tentar fazer a abordagem também sobre a montagem do instrumento, que é algo que em campo, uma das atividades que eu faço junto com os técnicos, com os representantes, e diretamente com os médicos e instrumentadores, nós temos alguns déficits que a gente tenta melhorar diariamente, né? É contínuo, a gente sabe disso, é um trabalho árduo, mas a gente tem muita intenção e boa vontade para conseguir chegar sempre a um nível de excelência. E creio que tanto quanto a Olympus e a Alent é algo que é procurado diariamente. Então, eu espero contribuir muito com vocês e fico à disposição também, caso alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, para a gente ir esclarecendo. Então, falando sobre os instrumentos do trato urinário inferior, nós iniciamos aqui com uma nota de apresentação interna, para não compartilhamento. Como alguns já participaram de treinamentos na Olympus, a gente sempre tem que estar pontuando essa nota, mas não vou aprofundar. Alguns dos instrumentos rígidos que nós encontramos hoje dentro da Olympus e o que nós ofertamos para os nossos clientes, em especial a Alent, que é nosso distribuidor, falando sobre o nosso cistoscópio, que é a OS Pro. A OS Pro é uma linha antiga da Olympus, onde hoje os nossos ressectoscópios, eles são acompanhados a toda a lente da OS Elite, que vou falar com vocês um pouquinho mais para frente. Dado aos nossos instrumentos rígidos, então nós temos os nossos cistoscópios, ressectoscópios e uretrótomo. Aonde nos telescópios OS Elite, dando a abordagem a pedido da Luciana para a gente ter um foco maior nas óticas, a gente inicia pelo campo de visão. Quando a gente fala de ótica, a gente tem a nossa direção de visão para ser localizada, aonde é dado por um ângulo entre o campo de visão e o eixo óptico do telescópio. Ou seja, quando a gente tem um campo de visão, nós temos a parte superior, inferior e a parte reta, aonde todo esse ângulo de visão vai nos comprovar um campo efetivo, dada a tecnologia que a gente entrega. Ou seja, quando a gente fala de Olympus, nós temos como um slogan fazer com que os nossos clientes, com os usuários, eles conseguem enxergar a mesma forma que enxergam visto aos seus olhos. Então, a intenção é que, a partir do momento que utilize uma ótica da Olympus, um telescópio da Olympus, essa área de visão, ela pode ser dada como se não tivesse absolutamente nada na frente. É o que ele enxerga visto aos próprios olhos. Com o ângulo de campo de visão correspondente, é indicado os graus. Então, nós temos diversos graus, de 0, 12, 30 e até 70, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Todos os nossos telescópios OS Elite, eles estão em conformidade com os regulamentos da União Europeia. O RoHS é como se fosse um selo comprovado em sustentabilidade. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente também, mas é importante que a gente falar que toda a parte também de cuidado e assistência que nós temos junto aos nossos instrumentos, nós também temos algumas comprovações regulamentadas a partir de algumas comprovações e selos.
Para efeito de dúvida, ele restringe 6 materiais perigosos na fabricação, né, de alguns tipos de equipamentos elétricos e eletrônicos, alguns deles como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo, que no caso a gente chama de hexavalente, o composto químico BPP e BPDE. E falando sobre os nossos telescópios, o S-Elite HD 4mm, ou seja, seria o HD High Definition, são telescópios que incluem um jogo de ótica e de lentes feitos pelo material ID Glass. O ID Glass é um diferencial que nós encontramos nas nossas óticas, que são algumas lentes de dispersão extra baixa. Quando a gente a ID Glass, ela permite, como alguns comprovam também em campo, uma visualização muito diferenciada. Para trazer até uma experiência que a gente encontra com algumas demonstrações e algumas avaliações, muitas pessoas acabam perguntando, ué, mas é 4K, né? Depende do tipo de visão e da oportunidade que é feita a avaliação, quando não se passa as informações específicas, muitas pessoas às vezes até acabam confundindo um pouco, devido à visualização, à claridade e em especial mesmo que a lente da Olympus oferece. A ótica, ela tem algumas especificações, não sei se todos já tiveram a oportunidade de mexer, de manipular, né, o ressectoscópio, mas a ótica, ela possui algumas informações descritas, como vocês podem ver na imagem à esquerda, onde ela vem os graus, ela vem definido como HD, todas as informações técnicas e os 4 milímetros também vem específico na descrição timbrado no equipamento, para também ajudar a visualizar do que se trata aquele equipamento. A funcionalidade NBI do telescópio rígido é ressaltada ainda na linha OS Elite. Ou seja, Mariana, é possível a gente usar o NBI juntamente com as nossas óticas? Sim, desde que tenha todo o jogo compatível com todas as versões. Ou seja, temos que ter uma processadora, temos que ter toda a parte de imagem HD, temos que ter a cabeça de câmera, e aí sim, ao final, junto com o monitor, nós conseguimos, juntamente com a nossa ótica HD, ter a possibilidade da utilização da imagem com o NBI, que é uma tecnologia também que eu vou conversar um pouquinho com vocês mais para frente. Bom, sobre os endoscópios da US Elite HD 4mm, a gente tem alguns códigos que são específicos. No começo da apresentação, comentei com vocês sobre alguns graus que nós encontramos no nosso campo de visão. Atualmente, nós temos disponíveis 0, 12, 30, 70 e outros ângulos, mas o que é disponível hoje para a lente que nós vamos focar é o de 30 graus, que é a terceira fileira WA2T 430A. Esse é o código das óticas que estão disponíveis nos kits de ressecção aqui da Alent, compostas para as atividades itinerantes, né, e dentro de alguns hospitais. O comprimento da área de trabalho, como vocês podem perceber na ótica, ele é mantido em 28 centímetros e, consequentemente, todas as nossas óticas são de diâmetros de 4 milímetros. E todas autoclaváveis. Os endoscópios, eles, para a gente falar diretamente, a gente gosta de conversar muito com o pessoal de logística, né, o pessoal que manipula a questão dos códigos e como a gente consegue discriminar esses códigos. A Olympus, ela tende a tentar fazer decifrar alguns códigos e é uma jogada que facilita para que todos olhem e saibam do que está falando. Então, por exemplo, quando a gente vê anteriormente, vou voltar um slide para vocês verem os códigos, são muito parecidos. Então, WA2T, aí o final vai mudando sobre o que a gente quer conversar. Então, mas deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou que todas as óticas, todas elas são de 4 milímetros? As que tem hoje disponível aqui na Alent, todas as que estão disponíveis na Alent. Aí, no caso, por exemplo, como eu estava falando aqui sobre as óticas disponíveis, disponíveis na Alent, então a gente tem a WA2T, isso significa que a gente está falando sobre endoscópios. O 4 seria sobre os 4 milímetros, e o 12, ou 30, ou 3, vai diferenciando sobre o produto que nós queremos falar.
E assim, tanto quanto no final das óticas, perto da lente, a gente vai encontrar as cores, que são diferentes, discriminadas, né, para cada grau específico. Então, verde, se tiver em volta um anel verde, vai ser para 0 graus, o azul para 12, o vermelho para 30, o 30 e o amarelo para 70. Essas condições que a gente encontra para discriminar os códigos é um facilitador para a gente falar de específicos produtos, já que a gente tem uma linha muito vasta, não só aqui, mas ao redor no mundo. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí a gente entra nas especificações. Como conversei com vocês, a ótica HD High Definition da Olympus, ela tem o ID Glass, que é um vidro de dispersão extra baixa, ou seja, esse ID Glass ele corrige a aberração acromática. Creio que muitos já tiveram a oportunidade de ver os outros concorrentes, mas quando a gente tem a oportunidade de encontrar a Olympus, a gente de fato tem uma imagem onde promove fascinação para muitos médicos. E essa ID Glass é uma das causadoras dessa correção da imagem, ou seja, a aberração acromática nada é do que vários feixes de luz desencontrados. E quando a gente tem a tecnologia ID Glass, se vocês perceberem na imagem ao lado esquerdo, a correção dessa aberração, ela é feita para o lado direito toda simétrica, ou seja, todos os feixes de luz, todas as cores, elas têm um ponto central aonde elas se encontram e permite com que o utilizador, né, o médico, de fato, no momento cirúrgico, ele encontra uma imagem muito mais visual, uma imagem muito melhor, muito mais aprimorada. Então, é uma tecnologia, é um diferencial, e isso que traz para nós o diferencial para conversar com os médicos na hora de transitar, por que utilizar Olympus e não utilizar outras marcas? Qual é o diferencial que nós temos? Então, a gente fala bastante sobre o ID Glass, que realmente é uma grande oportunidade ótica para a gente conseguir ter um processo melhorado. E aqui a gente traz um exemplo. Muitas pessoas conhecem, né, no caso, o olho de peixe. Existem até algumas câmeras, né? A GoPro é uma câmera hoje que permite que essa aberração seja feita de certa forma intuitiva para isso. Mas o olho de peixe é algo que a gente encontra com muita facilidade em outras marcas. E a gente ter essa correção dessas curvaturas, ela permite com que o que ele enxergue no monitor seja uma imagem muito diferenciada. E aqui a gente fala também dessa aberração acromática melhorada juntamente ao NBI. Quem não teve a oportunidade, o NBI é encontrado juntamente com uma processadora e para ser colocado como a intenção, e o NBI, que é o Neural Band de imagem, ele nada mais é do que a retirada da luz branca para a colocação de uma luz verde e uma luz azul. Ou seja, quando a gente fala da luz branca, são todas as cores que fazem essa luz branca de fato ser efetiva. Porém, comprovadamente, sobre a tecnologia do NBI, que a Olympus traz para os médicos e para os pacientes de fato, quando é utilizado, apertado por um botão, ou enfim, a tecnologia, quando traz a isso, a gente consegue ter uma visualização muito maior da lesão, a gente consegue ter uma visualização sem bordas e a gente consegue melhorar a intenção, né, de uma ressecção mais efetiva, de um processo feito por uma biópsia muito melhor. Então, a tecnologia do NBI é um diferencial que nós encontramos dentro da Olympus, que a gente pode estar cada vez mais permitindo que as pessoas, né, no caso os médicos e os pacientes, tenham acesso. E a compatibilidade da High Definition. Tudo bem até aqui, pessoal? Conseguindo compreender? Alguma dúvida, pessoal do chat, pessoal online? Estamos escutando? Não, né? Então, Vocês estão escutando a Mariana? Tudo certo, Mariana? Sim, tudo certo. Será? Pergunta a imagem. pessoal, vocês estão me escutando? Opa, todo mundo está ouvindo. Para você, Mariana. Sim, ouvindo. Sim,
De pessoa você está falando até agora? Pessoal, vocês estão me escutando? Eu estou. Sim, tá bom. Sim, Sim, Mari, estamos escutando. Ah, então, Desde, você não estava escutando? desde o Aqui começo. Aqui estava fechado. Obrigada. Agora sim. Bom, então voltando aqui, a compatibilidade da High Definition. Os novos telescópios eles são compatíveis com uma cadeia de imagem de alta definição, incluindo sistema de vídeo, cabeça de câmera e monitor. Como eu comentei com vocês, né, para a gente conseguir essa compatibilidade total High Definition, nós precisamos de todo esse conjunto: vídeo, cabeça de câmera e monitor. Poxa, Mariana, mas normalmente a gente encontra várias torres de vídeo de várias marcas e a gente acaba utilizando os nossos kits, né? Ou a nossa ótica, né, no caso. A gente sabe que não vai ser a melhor imagem e isso é o maior diferencial de ter a expectativa e o que está de fato acontecendo. Então, é importante para que vocês saibam que a gente consegue ter a oportunidade de uma melhor definição, desde que todo o conjunto ele esteja montado. Hoje em São Paulo, não sei, Ricardo, se é o caso, mas hoje em São Paulo, o Hospital Santa Cruz, ele tem uma oportunidade de uma sala completa com todos os equipamentos, né, olímpicos, e isso, quem tem a oportunidade de ver, é totalmente diferente a imagem quando a gente tem uma outra torre de alguma outra marca e só a parte da nossa ótica, né, lá funcionando. Já é diferente, claro, porque a gente tem todos esses diferenciais. Mas quando a gente tem a oportunidade de ver uma visão com todo o circuito completo, isso realmente traz um grande impacto e um grande diferencial. Então, falando no geral, né, a Olympus ela sempre visou que a imagem com contraste central e periférico alto, daí uma excelente qualidade de imagem que é alcançada com uma combinação de uma cadeia de imagem HD. Como eu conversei com vocês, o circuito completo não tem para ninguém, né, falando de um português bem claro. E aí a gente seguindo ao tubo protetor. Quando a gente fala das óticas, é muito bacana a gente falar sobre essa capa protetora, que muitas vezes a gente acaba até sendo retirada, ou começa, ou, às vezes colocam outras capas porque se perde, e em alguns momentos, dentro de campo, eu encontrei isso. Essa capa protetora, ela tem uma funcionalidade, ela vem junto com a ótica, e ela tem esse tubo de proteção especificamente projetado para o nosso endoscópio, ou seja, para a nossa ótica, né? O transporte, o cuidado, a esterilização, todo o processo dele, ele é feito por algum motivo. E é sempre, a gente sempre indica, né? Sempre indica e deveria ser respeitado isso para que a gente tenha uma maior seguridade, né, do nosso equipamento. Esse tubo, ele contém um mecanismo diferenciado, ele protege em alguns pontos específicos da ótica e, consequentemente, a partir do momento que ele é transportado junto, o risco de quebra é menor. Tive a oportunidade de alguns procedimentos acompanhar também, principalmente dos itinerantes, aonde na ponta da ótica, na entrada, como vocês podem ver aqui na imagem do lado esquerdo, próximo à coloração azul, que ela se girava, que ela girava e logo após ela tinha um risco, né, de infiltrar. É muito importante quando vocês também manipulam a ótica, que vocês verifiquem contra a luz, se ela está íntegra, se ela tem algum espaço que está se movimentando onde não deveria estar, deveria estar estática, né, no caso, porque assim tudo junta-se, né, várias condições para que evite para o próximo procedimento, ou aliás, ou que no próximo procedimento ela tenha a qualidade desejável e que a gente consiga alcançar. Aqui eu trago para vocês, vista de um telescópio, né, de uma ótica 0, 12 e 30 graus, a diferença quando a gente tem a oportunidade do campo de visão. 0 graus a gente tem uma ilusão reta, 12 graus a gente consegue ter um espaço maior de campo de visão e 30 graus é o que a gente encontra dedicado para 12 e 30 graus para ressecção, né, no caso, para as RTUs. E aqui, para a RTU, quando a gente fala de um telescópio de 12 graus, que de fato é o que a gente instaura, né, dentro da Olympus para que se faça RTUs e outros procedimentos, a gente tem esse campo de visão
vista aí no monitor durante o procedimento. E aqui, no caso, para uma ilusão completa da imagem, né, ao redor da bexiga, a gente indica uma angulação de 70 graus para ter um campo de visão maior sobre ela. Contudo, a gente aproveita o gancho da nossa colega da apresentação anterior, falando de limpeza, desinfecção e esterilização, em especial das óticas, né? Os tubos de proteção, eles devem ser desmontados durante a limpeza, eles devem ser escovados, os tubos de proteção, eles devem ser conectados ao telescópio no momento de esterilização à autoclave. E para outros efeitos, a gente também tem disponível aí a bandeja a ser solicitada separadamente. Mas as óticas, elas têm que ter um cuidado específico, elas têm que ser limpadas, têm que ser bem secadas para que realize aí todo o processo. E alguns métodos de esterilizações compatíveis às óticas da Olympus. No caso, hoje, o que a Alent tem disponível, e creio que o método 100% é autoclave, né? Autoclave. A todo autoclave, que sigam dessa forma e que não alterem. Principalmente, eu acho que nos interiores, que às vezes a autoclave não é tão fácil, mas certo agora? Sim. Agora Perfeito. Então, eu quero trazer para vocês alguns componentes do nosso ressectoscópio de fluxo contínuo. Esse ressectoscópio é o que tem disponível hoje na Alent. Em alguns locais, a gente tem o número 8, que é o guia de luz, em outros locais nós não temos. Em alguns locais, nós temos o cabo HF, que é o número 6, em outros não, principalmente devido à nova comercialização dos eletrodos com os cabos. Então, é importante que vocês saibam que os nossos kits eles são compostos com todas essas partes, salvo o evacuador de hélice e o porto de irrigação, que é um adicional feito pela Alent no início do nosso contrato, né, do trabalho que a gente tem feito. É muito importante que todas essas peças, né, elas estejam juntas, lembrando que os eletrodos, que é o número 3, os eletrodos de ressecção são os descartáveis, que devem ser descartáveis após os procedimentos. E aí, quando a gente traz essa oportunidade aqui para vocês saberem conversarem com os médicos, já houve, creio que, grande parte da transição, mas quando eles estão acostumados com uma marca e a gente traz outra, a gente fala sobre a ergonomia, sobre o bem equilibrado. Nosso ressectoscópio, para vocês saberem, ele tem um peso de 253 gramas, é um dos mais leves do mercado. O comprimento dele é um dos mais compridos dentro do ressectoscópio, né, sem ser pediátrico, mas dentro do padrão, é de um comprimento efetivo, um dos maiores, aonde permite chegar e alcançar diversos tamanhos de uretra. E falando também sobre o sistema lógico de montagem, que também eu gostaria muito de abordar com vocês, como eu já falei, né, do comprimento e tudo mais, sobre a montagem e a desmontagem. É muito importante que esse passo a passo ele seja seguido, que seja conversado e demonstrado, principalmente aos instrumentadores e aos médicos, se tiverem a oportunidade. Bom, o sistema lógico de montagem, a gente sempre presta atenção nas partes pretas, que são as partes manipuladas do nosso ressectoscópio. Na imagem ao lado direito, que é da borboleta da camisa externa, é um dos locais que a gente mais tem relatos, né, de quebra, e ainda bem que num passado recente, nós estamos conseguindo fazer a retífica, né, a substituição dessa peça aqui no escritório em Alphaville. Mas anteriormente a peça inteira era descartada, né? E nada mais é do que manipulação. Quando a gente vai em visita a alguns clientes, muitos trazem para nós a seguinte fala: é muito delicado, e não é delicado. Quando se faz da maneira correta, o equipamento ele serve para isso, para um local delicado de fato. Mas ele tem essa seguridade e ele é facilitado para que as pessoas manipulem da forma correta para evitar as quebras, que é o que de fato sempre acontece. Então, os botões eles devem ser pressionados. A borboleta da camisa externa, tanto para encaixar e tanto para desencaixar, o ideal é que se pressione as borboletas para que se não force. Se forçar, de fato, ele tem um risco de quebrar e perder a pressão. Esse aqui são os exemplos, alguns exemplos ilustrativos dos eletrodos que nós temos disponíveis hoje no mercado. Nós temos o loop, nós temos a Mariana? band.
Sim? Oi, desculpa te interromper. Tem uma solicitação aqui. A Regina está pedindo para você voltar, acho que 2 slides, onde você trata sobre as características do eletrodo de ressecção para ístero. Esse daqui? Acredito que sim. Perfeito. Eu Aqui acho que ela nessas queria as características. informações. Isso. Essas informações, elas específicas, ela é bem bacana tanto para um processo de discussão de vendas, né, ou até a transição, né, de marca, que eu acho que é o mais importante quando a gente traz as características e os benefícios. Só para a gente complementar aí para o pessoal, que eu creio que deve estar anotando, enfim. A manipulação do nosso ressectoscópio é uma das mais fáceis e das mais intuitivas que tem na curva de aprendizado para um médico. Então, o fato da pegada, o fato dele ser leve, reduz o cansaço. Quando a gente fala de uma ressecção, né, de uma RTU, a gente tem um procedimento de 2 horas, 1h30, enfim, de 1 hora, mas querendo ou não se cansa, e quando o equipamento ele não facilita isso, acaba também indicando, né, talvez que um instrumento não seria tão adequado. Então, quando a gente tem toda essa rotina com ressectoscópio de qualidade, quando a gente tem a oportunidade de uma ótica diferenciada, a gente consegue fazer um combo de equipamentos, traduzindo a marca Olympus, de permitir que o médico utilize novamente. E até complementando, eu vou seguir, até por causa do horário, e depois eu posso compartilhar esse slide com vocês sem problema. E aí, até complementando, a gente chega aqui nos nossos eletrodos, aonde tem uma diferenciação de corte, nós temos a oportunidade de comprovar em campo, né, conversando com os técnicos e com os representantes, que o corte é muito efetivo, o plasma, quando ele se forma, a gente consegue ter uma ressecção muito melhorada, e falando também no campo de visão, com a ótica que nós temos, com a imagem ilustrada, o paciente é o melhor beneficiado no final das contas. Então, ter um equipamento que funciona muito bem, com um eletrodo com um corte efetivo, ou com uma vaporização, enfim, depende do procedimento, depende da conduta do médico, todos isso são alguns pontos que, no final, o sucesso ele é muito garantido. Então, é uma das coisas que nós defendemos dentro da Olympus e com a oportunidade de marca que hoje vocês trabalham. Aqui são alguns outros eletrodos que não são muito comuns, mas que também temos disponíveis, como tanto o roller, o needle, outro de vaporização, e o de sem corrente, que é, no caso, muito pouco utilizado hoje. Pelo Olympus, nós não temos também um uso tão alto assim como, por exemplo, o evacuador de Ehrlich. O evacuador de Ehrlich hoje, normalmente, o mais encontrado é o descartável, mas também temos isso como um complemento. E eu trago algumas precauções quando vão, por exemplo, utilizar o nosso eletrodo. A montagem, ela normalmente é feita ou pelo médico ou pelo instrumentador. E o instrumentador que ele não tem segurança ou que ele não tem conhecimento, ele encaixa o eletrodo, faz o clique e para ele tá tudo certo. Porém, às vezes, depende da forma com que se pega o eletrodo, tem o risco de atrapalhar na alça. Ela pode distorcer, ela pode entortar. E aí, consequentemente, é um procedimento que está fardado aí a ter dor de cabeça ou algum comentário negativo. Então, toda vez que for aberto o eletrodo na mesa do instrumentador, do médico, enfim, a gente sempre indica pegar pelo cilindro para fazer o encaixe no ressectoscópio. Doutor, pega pelo cilindro e faz o encaixe até o clique. É uma condição para que evite que ele pegue na alça, na curvatura da alça, e evite de entortá-la, que é uma das coisas que normalmente acontece. Sobre o processo de irrigação e sucção, existem 2 portas. Esse aqui é do porto de irrigação, se vocês perceberem, elas estão retas, né? Uma de frente à outra. Ou seja, o porto de irrigação, quero trazer uma condição para vocês, que é um dispositivo que está na caixa de vocês. Esse porto de irrigação, ele é para uma irrigação intermitente. Ele não faz um fluxo contínuo, e essa irrigação, se vocês perceberem pela seta, o soro vai entrar e pela mesma direção ele vai sair. Ou seja, o médico ele tem que ter uma destreza muito grande pelas torneiras do lado direito, né, no caso da imagem, de abrir e fechar o fluxo.
Então, é muito importante que vocês saibam que o porto de irrigação que vocês têm hoje na caixa disponível não faz um fluxo contínuo. Ele faz um fluxo controlado pelo médico e é importante que vocês saibam disso, porque isso pode, querendo ou não, ter uma sobrecarga grande de soro no paciente e não é o que a gente procura hoje, principalmente na parte de ginecologia, né? Que a gente precisa de um procedimento rápido, de pouca absorção e de pouca energia. Tudo. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o nome dessa peça? Porto de irrigação. Ah. É uma peça adicional que foi colocada nos kits da Alent. Não sei se são todos, mas alguns. Acho que são todos, né? Acho que todos. Mas é muito importante que vocês saibam que ele não é de fluxo contínuo. Ou seja, o fluxo contínuo, ele entra e sai fazendo todo o circuito. E o porto de irrigação, ele só faz um circuito único. Então, quem é que controla isso? É o médico. E, normalmente, o médico, ele se coloca numa posição um pouco desconfortável, porque ele tem que ver a entrada do soro, o quanto que sai, o quanto que... E eu acho que é mais uma atividade dentro do procedimento que normalmente ele é acostumado, e isso pode causar, às vezes, até um certo receio. Então, eu trago essa informação para vocês. Algumas dúvidas aconteceram aí nesse meu momento Alent e Olympus, então acho que é importante a gente salientar sobre o porto de irrigação. Alguma dúvida? Eu. E sobre as manutenções gerais, é importante que todo final de procedimento, o que vocês antecipem na entrega, que vocês avaliem o equipamento, né? Sobre as possíveis, né? Oxidações, algumas fissuras que possam vir a acontecer e danificado. A gente sabe que quem manipula esses equipamentos não são só vocês, da parte do transporte, mas a gente tem CME, a gente tem outras pessoas que não são devidamente capacitadas, que isso aí pode, infelizmente, trazer transtornos no ato da cirurgia. E a gente fala de itinerante, a gente sabe que às vezes é só um kit disponível naquele lugar, não tem uma outra opção. E a outra opção, às vezes, para o médico é sair de um procedimento bipolar para ir para um monopolar. Então, causa todo o transtorno aí dentro do procedimento e dentro da sala cirúrgica, que é o que a gente não quer. E alguns riscos de danificar o teloscópio, a gente sempre pede para que limpe ele separadamente, que tenha esse cuidado separado para depois fazer a montagem. A gente sabe que não é a realidade, mas o ideal é que a gente tenha esse cuidado aí, tanto na limpeza, processo de desinfecção, de todas as peças. Se possível, passar um algodão umedecido com álcool, né, 70%. Sabemos que dentro do centro cirúrgico isso não é tão fácil ser disponível, mas se tiver um controle aí após o procedimento e agilidade, para que vá para o CME, que faça o processo de limpeza, enfim, que prepare aí para o próximo procedimento, o ideal é que seja feito o quanto antes e que vocês controlem isso. Nunca utilize nenhum outro resíduo, né? Nenhum outro Um fluido, né? fluido, exatamente, nenhum outro fluido diferente do álcool 70. Recomendação de autoclave é 5 minutos, exposição de 134 graus em pré-vácuo. Autoclave pré-vácuo, 5 minutos, 134 graus. A gente sabe que na literatura tem 132, enfim, entre outros, 121, mas a indicação para esterilização a vapor da Olympus, 5 minutos, pré-vácuo, 134 graus. Isso para o kit, né? Para o kit de ressecção. Perfeito? Perfeito, mano. Tem uma corrida agora no final. Se alguém precisar de algum slide específico, meu contato fica disponível, a gente pode conversar sobre isso. Infelizmente, não posso compartilhar essa apresentação, mas a gente pode conversar sempre que precisarem. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Acho que sem dúvidas, né, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Legal. Obrigada, Mari. Obrigada a Mari. vocês, espero que tenham gostado e parabéns aí pelo simpósio. Valeu, Obrigado. obrigada. Tchau, tchau. Mari, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela contribuição, sem dúvida foi muito importante para a gente.
Pessoal, eu vou Valeu. fazer uma pausa para o almoço. Já falei sobre 2 palestras Isso. que a gente está atrasado. A gente continua na sequência, respeitando o horário pré-programado. Fechado, gente? Isso. O horário combinado aqui para início Fechado, Alan. é 1h30, tá? E aí a gente vai continuar com o Wanderson na sequência, porque eu acredito que ele tenha compromisso agora na parte da tarde, centro cirúrgico, tá? E aí a gente vai dando sequência aqui nas outras apresentações, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, gente. Até mais, Combinado? gente. Combinado. Combinado.